Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thay Balieira, sou a host do Mais Segurança Digital. E hoje eu tô aqui com o nosso convidado e host também, Iago Kim, que é CEO e fundador da Decrypt, atua na segurança digital desde 2007, é especialista em resposta a incidentes cibernéticos e também é presidente da Associação Brasileira de Segurança Cibernética. Seja muito bem-vindo, Iago. Obrigado. Prazer estar aqui de novo com vocês. E contigo, né? Muito bom. Hoje a gente vai conversar um pouquinho como funciona o mercado de dados, né? Dados pessoais. E eu acho que para começar essa conversa, a gente pode contar um pouquinho como que funciona o mercado de dados pessoais. Olha, Thay, é um mercado que funciona dos dois lados da força, né? A gente tem um lado de empresas altamente estruturadas que reuniram as melhores tecnologias do mundo hoje para construir modelos matemáticos de como entender as pessoas, né? Modelos estatísticos matemáticos de como entender as pessoas, sem discriminar as pessoas, sem apontar quem é quem, mas apontando, né? Esse mercado ele veio de um advento da realidade do score, o score de crédito. Só que antes, esse mercado estava restrito a grandes corporações, grandes empresas de forma fechada. Então, você tinha grandes empresas e essas grandes empresas tinham de forma segmentada em seus setores os setores de dados. Processamento de dados, geralmente, que era o que se chamava, né? Com o advento do score no comércio, no mercado de crédito, tornou-se necessário para que as empresas conseguissem se conversar e se entender, criar uma comunicação em comum que desse uma análise do cenário de como aquela pessoa estava no mercado. E aí esses dados começaram a ser compartilhados e começaram a surgir empresas que compartilhavam esses dados, lógico, de forma estruturada, de forma assumidamente, né, vendendo uma ideia de que é algo feito despersonificando as pessoas, ou seja, eu tenho dados sobre você, mas na verdade não me interessa sobre você, me interessa sobre o que esses dados falam, o cenário que esses dados sobre você constituem para dizer se você tem uma projeção de crédito e de ser uma boa pagadora, né, uma boa consumidora ou não. Do outro lado da força, a gente tem um mercado que é um mercado que é constituído basicamente por fraude, crime, que vão desde os crimes mais básicos, que são crimes de violação ao mercado de crédito, até crimes mais específicos como estelionato e até ameaça e distorção, né? Então a gente tem uma série de tipos de crime que eles se desenvolvem a partir do estudo e do agrupamento desses dados sobre você. E esses dados nascem, né, a partir de empresas que são hackeadas. Então, você tem um mercado onde uma empresa é hackeada, uma grande empresa, uma corporação, esses dados, porventura, são vazados, e aí, ao serem vazados, existem outros grupos específicos, outros criminosos que agrupam essas bases de dados, qualificam elas, selecionam bases específicas e vendem essas bases. E aí, a partir daí, a gente tem esses dois mercados, assim, né? O mercado, digamos, criminoso é um mercado que vende dados para uso, sobretudo em uso de crédito, né? Já o mercado real, legítimo, legalizado, digamos assim, né? Não que algo seja legítimo sobre usar dados de pessoas, mas o mercado legalizado, ele é sobre analisar que pessoa que é aquela, né? Se ela tem uma projeção de consumir muito mais do que ela está consumindo naquela compra atual da empresa que está analisando, se ela tem condições de pagar, se a renda dela já está comprometida de alguma forma. Então, é muito mais uma análise de cenários sobre consumo, né, sobre o consumidor, né? Então, são mercados bem diferentes, mas, de fato, é uma grande preocupação essa conversa como um todo, né, Thay? É uma conversa que deveria ser muito séria, mas o nosso país é uma conversa muito leviana. Tem duas formas de você conversar sobre dados. Tem a forma leviana, tem a forma que é uma forma discursiva, muito bonitinha, de pessoas que dizem
que dados são muito importantes, que dados são os novos combustíveis, o dado é o novo petróleo, né? Isso tudo é discurso barato, isso tudo é groselha. E tem um lado de pessoas que transformam grandes movimentos no mundo digital. Essas pessoas não discursam muito, elas fazem muito. São pessoas que trabalham com dados e quanto menos elas puderem dizer sobre dados, é melhor. Porque quanto mais elas precisam dizer, mais elas precisam explicar como seus algoritmos são feitos. Então, assim, essas duas pessoas, elas não são pessoas totalmente do bem, se é que a gente pode colocar todo mundo na parede e dizer quem é do bem, quem não é do bem. Mas a gente nota, é um fato que a gente nota que existem dois discursos no mercado quando o assunto é dados e proteção de dados de uma maneira geral. Pessoas que querem falar muito, mas que não sabem de nada do que estão falando, que são, no fundo, pessoas desocupadas, sem objetivo na vida profissional, que olharam para os dados e viram como se fosse uma boia para quem está se afogando. Deixa eu mergulhar aqui, eu vou entender tudo sobre dados, deixa eu criar uma nova profissão. Fiz uma transição de carreira aqui, eu era alguma coisa, eu vou... Né? Nada contra essas pessoas, mas a gente vê que essas pessoas produzem muita conversa, muito blá, blá, blá. Tanto é quando você vai trabalhar com uma pessoa dessa, tudo que ela sabe fazer é falar. Ela não sabe trabalhar, produzir, colocar soluções, construir soluções, validar essas soluções. Resolver, né? Muitas delas, muitas, assim, porque é um mercado em transição, o mercado vai começar a cobrar, e nada contra essas pessoas, tá? Se eu tô no tom pejorativo aqui, eu tô no tom de quem tá reclamando, no tom de quem tá insatisfeito, porque daqui a pouco o mercado vai começar a cobrar dessas pessoas. Agora, cobrar assim, cobrar resultado. Cobrar assim, tá bom, você falou, agora me entrega. Né? Só que o que a gente vê até então desse lado de pessoas, de profissionais, são profissionais que são ótimos de discurso, são profissionais de proteção de dados. Eles falam sobre a historinha de Nárnia para boi dormir. Falam, dados são importantes. Você pede para a pessoa explicar o que é um dado, ela mal sabe. Como você protege isso? Não sabe. Me monta um projeto, uma proposta de como estruturar um mecanismo de proteção, auditoria, gestão, correção, que seja de fato apresentável, aplicável em tal empresa e tal situação. A pessoa não sabe, ela sabe discursar. Do outro lado, a gente tem grandes empresas com grande capital investido em construir algoritmos a partir a partir de um subsetor que teve origem no que se chamava inteligência de dados, né? Os grandes setores de inteligência de mercado, veio de lá. De dentro de um mercado de marketing, de estatística que analisava populações específicas para produzir cenários de publicidade, surgiu também o pessoal de análise de dados para produzir cenários estatísticos e modelos estatísticos e matemáticos formulados mesmo, né? Para analisar um mercado de crédito, para analisar um mercado de oportunidades de exploração de novos mercados. Então, e aí surgiram as grandes empresas que constituíram grandes bases de dados, e a partir dessas bases de dados, que a gente chama de data lakes, né, que são dados brutos ali, não inteligíveis, não agrupados, não selecionados, não organizados, esses dados brutos, a partir de lá, algumas empresas até vendem esse serviço customizado, né? Me dá o seu data lake, me dá todos os dados que você tem que eu organizo para você e te entrego uma inteligência de mercado para te dizer o quanto de fato você pode se projetar no mercado. Essas empresas não querem e não gostam de falar muito. Elas não gostam de sentar e dizer, olha, o meu algoritmo funciona assim. Primeiro pelo motivo óbvio de que se a inteligência está no algoritmo, no tal do algoritmo, eles vão sentar e ficam falando, olha, nós fazemos assim, né? Abra uma concorrência e use o mesmo tipo de algoritmo. Sim. Segundo que é óbvio, isso não está dito, ninguém nunca vai dizer. Chega em determinado momento que o dado é sobre você e é sobre você. A não ser que esse dado tenha sido inventado, forjado, que também tem. Também tem nesse mercado, é muito difícil. A gente tem uma palavra para isso que chama rastreabilidade, né? E demonstrabilidade, são duas palavras. Rastreabilidade, eu preciso demonstrar o rastro de onde surgiu aquele dado.
Então, tem um processo aqui que esse dado está específico sobre você, eu tenho teu nome, teu sobrenome, tua idade e teu CEP. Tá aqui os dados. Esse dado veio de algum lugar. Tem que ter rastreabilidade. Ele foi imputado no meu sistema, alguém me deu esses 3 dados que falam sobre a Tainá. Depois eu vou enriquecer esses dados. Eu vou trabalhar, cruzar esses dados com outras bases que eu tenho para me dar mais informações. Por exemplo, eu pego o teu CEP, pego a região de onde você mora e a partir da região eu consulto o ticket médio das empresas do comércio de onde você mora. Faço um raio bem legal dizendo, olha, durante o dia a Tainá se locomove no máximo 20 quilômetros em torno da região dela. Monto o ticket médio da sua região e digo, olha, a Tainá ela tem uma projeção de consumo por mês, por ano, a cada 3 anos, de acordo com o mercado que eu quero atingir, de X mil reais. Né? A Tainá tem esse perfil. Eu construo esses perfis, entrego isso para alguém que queira projetar o mercado por região, por exemplo. Ainda assim, você concorda que é sobre a Tainá que eu tô falando? Sim. É sobre você. É sobre vários vocês. Né? Não existe mais de uma Tainá, óbvio. Mas é sobre várias pessoas. É sobre pessoas, é sobre gente, é sobre personalidade, é sobre costume e formas de consumir. Então, a não ser que se minta de onde esse dado veio, esse dado precisa ter vindo de algum lugar. Né? E da onde vem, geralmente? Esse dado geralmente vem do comércio. Quando você vai... E não é, as pessoas se enganam, não é quando você dá o CPF na farmácia. CPF na nota? Pois é, as pessoas elas acham que no ano 2020, 2021, 2022, 2023, alguma empresa precisa do seu CPF ainda. A empresa precisa hoje da autorização de uso do seu CPF. A gente chama isso de consentimento. Consentimento versus finalidade. Então... a farmácia já tem o seu CPF. A empresa que fornece o sistema para a farmácia já tem o seu CPF. Assim como o governo já tem o seu CPF, assim como a Receita, assim como a maioria dos birôs, né, chamam birôs de crédito, a maioria das empresas que trabalham com dados, elas foram constituídas no Brasil nos anos 90, quando o famoso SPC, versus Serasa, passou a ser um serviço centralizado, onde as lojas pararam de ter crediário interno focado, pararam também de contratar financeiras. A gente teve 3 grandes movimentos no mercado financeiro de crédito. Primeiro, as lojas tinham um mecanismo de crédito interno. Esse mecanismo ele começou dos anos 1924, 25 no Brasil, 1925, 24, 25, até os anos 60, 68 para 70. Nos anos 70, a ideia de mercado... O que era esse primeiro movimento? Era conta. Era quando você vai no boteco, você fala, coloca na minha conta. Né? As lojas elas tinham uma pastinha sobre aquela pessoa, registrando tudo que ela tinha comprado versus pagado, e criava-se ali um score, uma confiança específica. Com o tempo, o mercado começou a se desenvolver no Brasil, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, e começou a se criar um mercado mesmo, a visão de mercado, a visão de como o seu nome está sendo falado no mercado, seu nome, o nome da sua família e tudo mais. E aí, em 1970 para frente, mais ou menos, a gente tem as primeiras empresas de crédito que se conversavam no Brasil sobre, estou falando a nível varejo, tá? Sobre a qualidade de pagamento dos seus consumidores. As lojas de varejo, Mapping, Mesbla, daquela época, elas tinham sistemas todos fechados, esses sistemas começaram a ser informatizados e o setor de crédito, então, começou a se proteger. Começou a surgir um serviço de proteção ao crédito. Começou a se proteger da inadimplência, porque começou a virar um problema muito sério. As empresas de varejo no Brasil, mas no mundo todo, mas o varejo é um setor problemático por isso. Elas têm que combater a inadimplência, porque é um setor que compete, é muito regido pela inflação. A inflação é a grande regente do varejo, no Brasil e no mundo como um todo. Então, nos anos 70 a gente tem esse advento das empresas de crédito, as financeiras. A gente começa a levar a ideia de carnê, a ideia de parcelamento, né? O carnezinho, né? E a ideia de crédito.
para cheque, né? O cheque começa a migrar para o carnê. E aí, nos anos 2000, 90 para 2000, esses serviços, antigamente como é que funcionava, né? Nessa segunda fase, até os anos 90, dos anos 70 aos 90, as empresas, você devia para uma empresa, a empresa ia lá, nesse serviço de proteção, e sujava o seu nome para que outro comerciante que fosse lá consultar esse birô fosse ver e falasse assim, olha, eu vou vender, não vou vender meu produto. Era uma coisa muito mais manual. Os anos 90 para frente, começou-se a fazer o trabalho contrário. Os birôs, essas empresas, começaram a ir até as lojas e falar, olha, me mostra como é que tá a tua base aqui, para eu já te prevenir para venda. E aí entra um serviço de proteção. Porque uma coisa é um serviço de contenção. Ele me deu um prejuízo, um calote, eu tô indo lá sujar o nome dele no cartório, com os cartórios antigamente, até hoje ainda tem, sujava-se o nome dele lá, e você na próxima venda, né, já tinha lesionado aquele crédito, na próxima você não conseguiria cometer aquele calote. Buscando essa prevenção, então as pessoas foram até, né, os birôs de crédito foram até as lojas e buscar essas bases de dados. Nesse processo é que os seus dados, né, de Tainá, os meus dados de Iago, os dados da sua mãe, da sua família, do seu avô, da sua avó, tudo que tinha na base de dados dessas lojas, começaram, e sobretudo aos bancos, os cartões de crédito, começaram a vir. Então, se nos anos 2000 você abriu uma conta corrente com cartão de crédito, o seu nome já está lá. A farmácia já tem acesso a esse dado, porque o dado que a farmácia consulta é o mesmo dado de onde o banco forneceu para o birô de crédito. Entendi. Então, tudo vem de um lugar o que a farmácia precisa, segundo a lei, é de uma autorização para usar o CPF seu que ela já tem. É sobre isso o consentimento. Então, esse mercado, com o tempo, aí a gente tem essa quarta era, digamos, que é a era de agrupamento de dados, que é produzir modelos estatísticos, pegar esses dados que já estão lá, que foram coletados, e produzir modelos estatísticos para vários objetivos, de dois lados. O lado de comércio, de venda, de projeção, ou seja, quem não está endividado e quem consome muito, para onde eu posso vender e como eu posso vender, e do outro lado de proteção, quem está muito endividado, quem está esgotado, não está conseguindo dar conta das contas, está super comprometido e não consegue contrair mais dívida, né, para se proteger. Como fazer isso nesse quarto movimento, né? Separando Tainá de Tainá. Então, a ideia não é sobre anonimização. Essa palavra anonimização, ela é uma lenda, né? Existe um termo, LGPD, entre aspas, inaugurou esse termo, seria despersonificação. Seria assim, tirar tudo que é subjetivo da análise de quem é a Tainá. Se a Tainá é feia, bonita, se a Tainá é uma pessoa boa ou ruim, se a Tainá é bom caráter, mau caráter, se a Tainá é imoral, amoral, tudo que é subjetivo, e colocar só o que a Tainá fez. São fatos. Ó, a Tainá comprou aqui. O que quer dizer ela comprar aqui pra gente? Significa isso daqui. Dá um ponto. A Tainá comprou ali, significa isso. A Tainá comprou aqui e pagou isso tantos dias depois. Significa isso. Então, quando você cria esses montes de dados, você não está levando em conta a personalidade da Tainá. O porquê, a personalidade é por quê. Por que você pagou tal dia? Por que você comprou tal coisa? Por que você, olhando para você, é personificar você. É analisar o porquê que você tem esse comportamento. Entendi. As empresas não fazem isso. Quem faz isso é, no máximo, o setor de marketing. Uhum. Quem faz isso, muito, o setor de marketing. Quem faz isso é o setor de inteligência de mercado. E esse mercado é um mercado que diz que está anonimizando, mas na verdade eles não estão. Eles estão personificando, só que eles estão personificando em outro grau, que é um grau coletivo. Ninguém está interessado na Tainá, está interessado em um grupo de pessoas que pensam e se comportam e têm a personalidade em comum sempre, não em particular, da Tainá. Então, é mais ou menos assim que a raiz, né, do mercado de dados vai crescendo,
né? Do lado bom da força, digamos assim, se é que podemos chamar de lado bom, alguma coisa nesse tipo, né? E do lado ruim da força, que é o lado de fraude de crime. O lado ruim de fraude de crime é bem interessante que esse mercado ele é muito novo. E antes ele trabalhava na base de identidade, era um mercado de roubo de identidade. Então, como que funcionava isso? Criava-se uma personalidade, uma pessoa, um ser humano, a partir de um dado específico. Então, no Brasil era muito comum por conta dessa divisão, por vários motivos, falta de infraestrutura, mas por conta dessa divisão de estados para RG. Então, você tinha o João Paulo, por exemplo, de Minas Gerais, e esse João Paulo, nascido em Minas Gerais, ele também tinha nascido em São Paulo. E ele tinha 2 RGs diferentes, com 2 números diferentes. E aí, o que acontecia? Quando você tinha um RG diferente para esse João Paulo, você conseguia registrar um CPF diferente, bastava ter a certidão de nascimento desse RG. Então você tinha um RG verdadeiro desse João Paulo, sem o CPF de um estado, e você ia em outro estado, né, os criminosos iam, forjavam uma certidão de nascimento de um cartório X. Esse sistema não era informatizado entre os cartórios de registro e as delegacias e os setores de... Isso para alguns estados, tá? Não vou generalizar. Mas era assim que acontecia. Fim da história. Você conseguia um CPF novo a partir de uma RG, de uma pessoa real. Esses 2 documentos eram entregues ao Pedro. E aí, porque a foto do RG era tirada pelo Pedro. Então você tinha 2 pessoas... a partir com uma identidade clonada, entre aspas, no Brasil, com 2 fotos diferentes. E aí quando você ia verificar, por exemplo, se havia uma fraude grande, um processo de venda de carro, um processo de abertura de empresa com laranjas, você ia ver a foto na câmera, né, se tinha câmera de algum processo, era uma pessoa totalmente diferente daquele documento original. Você fala, como assim? Ele mostrou o documento, mas é outra pessoa, né? Então, era muito mais... um mercado de roubo de identidade. Eu pegava toda a sua identidade, criava uma nova pessoa com outra foto e usava essa identidade. Com outro número de CPF, mas o nome da mãe, o endereço da mãe, o nome dos avós, estava tudo igualzinho. Só estava diferente o nome do CPF e a foto da pessoa. Isso até os anos 2003, 2004. Aí o Score... em 2008 para 2010 o Score começou a ser implementado no Brasil. Para 2012, 2011 o Score ser bem efetivo, né? Até então, por que não? Porque o mercado de crédito antes recorria muito mais ao histórico de cenário específico da pessoa, ou seja, para você comprar um carro, para você comprar um bem de crédito, valia muito mais a sua comprovação de renda e estabilidade. Então você tinha que apresentar a sua carteira de trabalho, você tinha que apresentar referências de outras pessoas, você tinha que dar o nome e o telefone e o endereço de 3, 4 pessoas que iam ligar para essa pessoa. Isso é para péssimo, confirmar. né? Era uma dor de cabeça muito grande para o consumidor. Esse mercado de dados surgiu para evoluir. O mercado de score, se não me engano, surgiu nos Estados Unidos. Para evoluir a troca de relações comerciais entre as pessoas. Hoje é muito mais simples. Você sabe que o teu score, a próprio vendedor de um carro te fala, para você comprar esse carro, você precisa de um score tanto. Acabou. Se não tem score, você não tem nada. Como é feito o score? Não sei, você não sabe, ninguém sabe. Ok. Ninguém vai pedir o telefone de uma vizinha vai falar, no bairro para ficar sabendo. Paga. Exatamente. Então, assim, é muito mais esse sentido, né? É uma evolução do mercado, mas esse advento do score trouxe um mercado de dados para o que ele é hoje. E é muito importante que aquele grupo de pessoas, aquele grupo de groselhas que ficam falando o dia inteiro de dados, proteção de dados, temos que proteger os dados, como se estivessem falando da fome da África, né? Falam, mas ninguém vai para a África para resolver nada, né? Essas pessoas, elas não têm noção dessa história. E elas não entendem que a gente está falando de uma realidade. A gente não está falando de uma utopia do Nirvana que vai ser algo, né? Não, assim, olha, os dados não estão vazados. Os dados sempre estiveram vazados. Quando as empresas nos anos 90 resolveram terceirizar a análise do crédito para birôs específicos, os dados da sua mãe, os seus dados da sua avó, do seu avô, tudo que estava na base de dados das empresas
de varejo que tinham ali os seus, se é que empresas de varejo no Brasil duram tantos anos, né? Seus 40, 50 anos, elas foram para esses birôs. Os bancos, então, nem se fala, né? O Banco do Brasil tem 100 e poucos anos, 150 anos, se eu não me engano, né? Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, esses bancos, todos eles, as instituições financeiras, eles precisam se proteger de gente caloteira, de gente mal intencionada, de gente que não tem o menor escrúpulo, que faz dívida sabendo que não vai pagar, né? Porque quem paga essa conta? É uma conta paga por aquela pessoa honesta, aquela pessoa que mora do lado. Como é que você vai dizer que todo mundo de um bairro é caloteiro? Do lado da casa ao lado do caloteiro tem o seu João que paga tudo em dia e fica com fome, mas não deixa de pagar as contas. E aí não dá pra você julgar a pessoa pelo CEP. Você vai fazer o quê? Você tem que analisar o indivíduo. Com certeza. Então, assim, existe um mercado de dados aí, que ele é um mercado que não deve ser demonizado. Existe um mercado de crédito que, quando a gente fala de crédito, é preciso dizer isso. E as pessoas que ficam bucheteando o dia inteiro, falando groselha sobre dados, elas não veem de forma até, eu diria, de forma deliberada, de forma maldosa. Elas não veem que, do outro lado da mesa, tem um comerciante, um banco, uma empresa, um mercado que precisa vender e quer vender bem para quem é honesto. E precisa separar o joio do trigo. E só se faz isso analisando o que a pessoa comprou e como a pessoa está comprando. Só se faz isso com dados, infelizmente. Então ficar dizendo, eu não vou dar meu CPF aqui na farmácia. Tá bom, a farmácia já tem o seu CPF. Você tem que estar muito mais preocupado mesmo, com outra coisa, que é o que os buchiteiros não falam. Você tem que estar preocupado com o modelo de análise que as farmácias, que o setor financeiro, que os birôs de crédito criam de você. Você tem que estar muito mais interessado naquele outro pessoal que quer falar muito pouco de dados. Você tem que chegar lá numa empresa de dados, de inteligência de dados, e dizer, olha só, vocês têm meu CPF aí, meu endereço? Temos, ok. E elas são obrigadas a dizer que tem. E como tem? Tá bom. Como que vocês fazem esse algoritmo aí? Como que vocês dizem que eu sou um bom pagador ou não pagador? Inteligente, tá bom, não. Você tá com o meu dado. Você é obrigado a me dizer. Como vocês protegem o meu dado? O como é o que deveria ser falado, é o que os buchiteiros, os groselheiros, você aí que é um profissional de proteção de dados, para de falar o dia inteiro sobre proteção de dados, para de falar muito de groselha, de besteira, e começa a falar sobre o como eu protejo. Começa a instruir as pessoas a dizer, olha só, vai lá naquele birô, naquele banco que te negou o crédito e pergunta como a análise de crédito foi feita. Como esse banco protege o seu dado. A lei, as leis, as empresas, as pessoas sérias, elas deveriam se preocupar com isso, é o como. Não é o que está feito, o que não está feito. Entende? Se o seu CPF vazar, tiver exposto, for usado, se o seu nome for usado para comprar alguma coisa, o como é que vai começar a surgir na sua mente. No boletim de ocorrência, quando uma vítima vai fazer um boletim de ocorrência, ela deve fazer o boletim de ocorrência. Quando ela vai fazer um boletim de ocorrência dizendo como ela foi hackeada, estava eu lá no dia tal, na hora tal, de repente recebi um alerta, ela se dá conta de como ela foi hackeada, roubada, fraudada, não está claro para ela. Todo banco que também foi vítima desse criminoso, junto com a pessoa, vai ter que apurar também como. Então, se as pessoas nunca se perguntarem como o dado é protegido, elas vão passar muito tempo buscando saber como esse dado foi roubado, como esse dado foi hackeado, fraudado. E as pessoas não estão conversando disso. Sabe por quê? Porque quem manda no mercado são as outras pessoas. Não são esse monte de groselheiros, esses groselices, esses groselheiros que ficam o dia inteiro repetindo, temos que proteger dados, e a proteção de dados, e a exposição de dados. Mas não traz resultado, né? Como que isso é feito? Como que isso é feito? Né? E aí, na hora que a gente vai ver como as pessoas têm problemas sérios para resolver, ninguém sabe explicar o como. Porque, sobretudo, aquela empresa que montou aquele super algoritmo para determinar se o criminoso ia ter aquele crédito ao forjar o nome daquela pessoa,
não vai conseguir explicar como o super sistema dela, o super algoritmo fantástico dela deixou uma pessoa de outra altura, de outra cor de olho, de outra voz, de outro CEP, de outra região, de outro número de telefone. Até de sexo também. De outro sexo. A gente teve um incidente. A gente teve um incidente semana passada, em que a gente foi verificar. Um cliente nosso fez uma promoção dando bônus para contas novas. Dava R$100 de bônus criava uma conta nova, ganhava R$100 de bônus para usar como queria. Choveu de conta nova lá. A gente viu uma conta da Dona Maria com um homem de 20, 30 anos de idade, loiro, bonitinho, dando foto assim na live, no liveness, assim. Tava Maria, não sei o que lá dos Santos. E aí, pra passar no liveness, ele sorriu e pra ligar o rosto à Dona Maria. Como? Uhum. Então, assim, o super algoritmo fantástico não foi capaz de detectar que Maria, de tanto, não era aquele cara ali, loiro, alto, que tava daquele jeito. Tudo bem se fosse. Digamos que, sei lá, né? Eu quero me chamar Maria. Em vez de água, eu vou me chamar Maria. Tudo bem. Mas deveria existir muitas configurações de algoritmo, melhores algoritmos, que só melhoram se alguém está se perguntando como. Por exemplo, como? Um exemplo de como seria, por exemplo, deveria ter uma função no algoritmo, para não dizer que eu também sou um groselhante que só fala de groselha, vamos falar de produção, né, de resultado. Deveria ter um algoritmo que cruza as feições da pessoa com as feições do documento oficial da pessoa. E deveria ter um algoritmo específico que cruza a base de dados de reconhecimento facial, se existe uma base do Detran, que é geralmente a base usada para reconhecimento facial de biometria, as bases de RG digital já, para verificar se bate a foto daquele documento com a foto da Dona Maria. É muito simples fazer isso. Só que se ninguém pergunta, ninguém se pergunta como o processo de cadastro de vocês é feito. Como vocês dizem que é seguro? Sabe o que essa empresa fez? Ela coletou o liveness para um uso no próximo nível. Ou seja, para você criar aquela conta primeira ali, você tem no nível inicial, você tem que validar algum documento. Para subir de nível, você tem que validar mais documentos. Então, se você tirar uma foto do seu cachorro e o liveness aprovar, tanto faz ser igual ao seu documento inicial. Até porque é um atrito, você está travando o usuário. Você não libera a conta do usuário. Você não está ganhando. Né? Do outro lado está nisso. Você não pode... Se o teu objetivo da promoção é encher a tua base de usuários novos e fazer as pessoas conhecerem a sua ferramenta, você não pode criar uma aprovação que vai demorar algum tempo, entendeu? Então, assim, mas como, de novo, né, sempre, como fazer isso de forma segura e rápida para manter os dois objetivos? Seguro e ao mesmo tempo utilizável, né, fácil, que não bloqueie o usuário. Então, quando você para de conversar tanto sobre proteção de dados, bullshitagem, e como detectar bullshitagem, quando você vê uma pessoa falando de documentos, quando você vê uma pessoa falando de normas, de leis, de regras, não que isso seja ruim, tá? Mas a pessoa ela tem que falar, o profissional de dados, ele tem que falar de problemas, de processos, e esses problemas e processos têm que refletir em documentos. Ele não pode ficar falando de documentozinho, de teoriazinha. Ele tem que falar do contrário. Ele olha como a empresa funciona, como o produto funciona, ele olha como os processos, ele desenha como os processos, deveria desenhar como os processos funcionam, os processos de regra de negócio, os processos do aplicativo, vai cair nessa tela, vai cair ali. Depois ele vai escrever documento, depois ele vai falar de lei, de norma, de regra. Esses profissionais, eles são plantadores de groselha quando eles acham que saber muito de documento, de legislação, de lei, enche a lata, enche a cabeça do empresariado, das pessoas, da empresa, e acabam que tumultua, cria uma cortina de fumaça sobre o que verdadeiramente é importante, que são os processos, a tecnologia e documentos que versem exatamente sobre isso. Então, é aí a base da origem, né? Você quer deixar de ser um profissional groselheiro?
olha para os problemas de segurança do produto da empresa que você atende, olha para os processos específicos, escreva documentos que versem sobre isso, mas se preocupe muito com como. A gente não vê isso. Infelizmente. Entendi. E a gente tá falando de empresas grandes, né? Que a gente também entende que os nossos dados, eles já foram vazados, né? No caso. Mas eu queria saber do lado mal da força. Como que esses dados, eles chegam até essas pessoas? Se tem grupos, como que funciona? Legal. Exatamente. Você tocou num ponto, tá, que é muito importante. Vamos à definição do que é vazamento, né? De dados. Sim. É incorreto dizer, e é incorreto eu afirmar até, que, olha, o seu dado já está vazado porque já está lá na farmácia, né? O que eu quero dizer é que não se deve demonizar a farmácia ou o mercado, ou quem está tentando analisar crédito e pessoas boas e separar joio do trigo, não se deve confundir esse tipo de atividade com uma atividade maliciosa que vai implicar fraude. Onde que a gente começou a olhar para uma empresa, um mercado, um comércio, entender que o seu movimento de analisar pessoas e montar promoções específicas, propagandas, influenciar a decisão de compra, virou algo muito ruim. Eu quero olhar para uma propaganda e ver o que exatamente eu quero comprar. Eu não quero ver propaganda de coisas que eu sou totalmente contra, o que não funciona. Como que você acha que a empresa vai conseguir montar aquela propaganda do jeito que você gosta, divertida, que te entretenha, que te faça sorrir no final? Como você acha? Imaginando, assim, eu imaginei, antigamente era assim, antigamente o gênio do marketing era um gênio que ele entendia a alma coletiva, ele era quase que um guru, ele criava movimentos, ele criava sensações, ele criava musiquinhas, né, a gente lembra da era Bombril, né, a era Washington Oliveto, né? Que é um gênio demais. Vários, mas esses gurus, eles primeiro que você não fabrica um guru desse, né? Segundo que não tem como. Mas as pessoas começaram a demonizar algoritmos, soluções que só querem vender mais e melhor pra gente que quer comprar. Acho que a demonização começou quando as pessoas começaram a perceber, talvez, que dava para forçar, de alguma forma, empurrar, influenciar de modo até negativo pessoas a se sentirem mal, refletindo aqui, a ponto de só se sentirem bem se comprarem aquilo que a propaganda diz que lhes falta. Talvez faça sentido, para não ser injusto, dizer, olha, vamos lá do lado negro, o lado ruim da publicidade, que lava a mente, cria necessidades existenciais e diz, você só existe se você comprar esse produto. Tá bom, faz sentido. Mas não vamos pegar esse pessoal e tudo disso e transformar num negócio só. O mercado de verdade, o mercado sério, o mercado bom, de produtos de empresas que duram, produtos que estão no mercado há 100 anos, produtos de linha branca, produtos automobilísticos, produtos... vamos separar a indústria que não é uma indústria de vício, né? Se bem que a indústria alimentícia também está bem complicada para isso, né? Mas empresas sérias, com compromisso com a sociedade, elas querem vender. E essas empresas são a maioria. E existem empresas boas e empresas ruins, empresas com objetivos claros, definidos, maravilhosos, que se enfocam na sociedade. E empresas destrutivas, que não são sustentáveis. Numa era onde sustentabilidade já virou uma palavra que uma criança consegue pronunciar. Então, eu acredito muito mais nessa positividade do mercado. E as pessoas ainda demonizam muito. Então, pode saber, aquele cara que chega na farmácia, eu não vou passar o meu CPF para vocês, porque vocês são do mal. Vocês vão compartilhar com o plano de saúde, e o plano de saúde vai aumentar o meu seguro, e vocês vão piorar a minha vida, isso e aquilo. Olha, a farmácia só quer saber
o que ela negocia mais a longo prazo com as farmacêuticas? Se ela vai negociar um remédio para suas costas, para o seu sono, o seu anticoncepcional, ela só quer saber o que ela compra mais em volume. Ela quer te atender melhor, porque te atender melhor ela vai ganhar mais dinheiro vendendo para você. Então, você pode saber que essa pessoa que está lá assim é uma pessoa que olha as coisas do lado muito negativo. A essa pessoa eu tenho a dizer, você quer olhar para as pessoas do mal do mundo? Você quer de fato focar em quem faz o mal? Você quer de fato se preocupar com quem está tentando mudar o mercado, manipular o mercado? Começa a perguntar para as empresas que fazem modelos de dados como elas fazem modelo de dados. Não é na farmácia, não é para quem compra isso e para quem quer te atender melhor. Não é para quem quer vender o melhor produto para você, o melhor serviço. É para quem vende isso para essas empresas. É você chegar numa empresa específica, é só pesquisar, tem 3, 4, 5 empresas no mercado só que fazem isso. E dizer, olha só, como vocês fazem com o meu dado? Como o meu dado é protegido? Como o meu dado é selecionado? Como o meu modelo... Por que eu pertenço a esse grupo aqui de dados? Né? Existe uma empresa, existe um birô, que o dia que eu vi eu fiquei chocado. Eles chamam de aposentadoria perfeita. É um perfil de crédito chamado... Eu não posso citar o nome da empresa, porque ela é uma empresa. Mas eles têm um perfil lá chamado aposentadoria perfeita. Quem é esse perfil de aposentadoria perfeita? É uma pessoa que trabalha há mais de 15 anos, ganhando uma faixa de salário que está entre 10 e 15 mil reais no Brasil. É uma pessoa que tem faculdade, pós-graduação pelo menos. É uma pessoa cujos pais já ganhavam nessa faixa, abatendo específico, considerando a inflação. Ou seja, a pessoa ela tem uma origem estável, ela tem uma carreira de 10, 15 anos estável. É uma pessoa que quando ela for se aposentar, ela vai ter a aposentadoria dos sonhos. É uma pessoa que acidentes na vida dela são muito difíceis de não serem contornados. Você engravidou, você teve um filho, você acidentou, você teve que cortar uma perna, Deus o livre. Mas para uma pessoa dessa é muito mais tranquilo dela contornar isso do que para uma pessoa que não tem todas essas condições, esse cenário. Então, para você dar um crédito para uma pessoa dessa comprar um carro de 1 milhão, carro impagável para uma pessoa dessa, é muito mais fácil. Você sabe que essa pessoa ela vai ter um revés na vida dela para pagar esse carro, para manter esse carro. Mas vai ser muito mais fácil do que para você pegar uma pessoa que tem outro perfil, que é um perfil de batalhador na vida, por exemplo, que os pais eram faxineiros, ela agora está num cargo bom, ganhando bem, mas ela ainda está na primeira geração da família dela que está se estruturando. Eles veem quem se garante. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto. É sobre ver como as coisas são feitas. E aí, se a pessoa que está insatisfeita com o score dela vai questionar, se todo mundo vai questionar o porquê, tudo que essas empresas de crédito querem é que você não questione, que você aceite. Você aceite o seu score. Na verdade, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ficar assistindo o videozinho para saber como você tem o score melhor. Você tem que fazer uma série de estratégiazinhas para ganhar um score melhor. Você não pode ir lá no birô lá perguntar, peraí, por que o meu score tá assim? Sim, se eu sou isso, isso, que isso, o algoritmo... Não, mas me diz que é esse algoritmo aqui. Quer que eu entre na justiça para vocês explicarem para mim por quê? Ninguém vai pagar um advogado 5, 6, 10 mil reais para lá no final a empresa que tem um advogado mais caro, um grupo de advogados dizer, olha, é inteligência de mercado, é uma estratégia comercial, eu não posso fornecer a explicação do porquê desse algoritmo, a gente pode ir até aqui. Então quem que tem que fazer isso? Grandes massas de pessoas, a sociedade tem que fazer. É sobre essa consciência coletiva. Falar sobre proteção de dados, de verdade, sem groselha, é falar sobre massas, pessoas realmente preocupadas e inconscientes sobre como as coisas são feitas, como os dados são analisados, como os dados são protegidos. Entende? Agora, voltando para aquela definição, o que é um vazamento de dados? Quando o seu dado está lá na farmácia, o seu dado não vazou. Você concedeu o dado. São duas palavras, consentimento e concessão. Se eu vou comprar algo no mercado, nos anos 90, e a loja precisa, pede meu nome, meu endereço, meu CPF, onde eu trabalho, os meus telefones, o nome de um parente, 3, 4 parentes para poder ligar. E só diz, olha, você só pode comprar aqui se você me passar esses dados, preencha essa ficha. Quando você fez isso lá nos anos 90, você concedeu seus dados. Quando hoje você liga numa empresa de telefonia e pede um número para sua casa, uma internet, qualquer tipo de serviço para sua casa,
e eles te passam uma série de dados que você precisa preencher, você passa seu endereço, você passa seu telefone, tudo mais, você está dando um consentimento para uso daqueles dados, ou seja, note, o mercado já tem os seus dados. Você só está passando aqueles dados de novo para ele pegar aqueles mesmos dados, bater com a base de dados lá dos anos 90 e fazer uma análise de cenário para saber quem é você, se é você e quem é você. Então, o consentimento, ele vem depois da concessão. Eu estou consentindo que você faça esses dados. Quer ver, existia uma sigla antes, chamada SCR, se eu não me engano. Era um serviço específico, que era um serviço financeiro, que para você comprar, você acessar o mercado de crédito interbancário, comprar um carro, né? Pedir um talão de crédito. Você precisava, qualquer financiamentozinho mais alto, acima de 3, 4 mil reais, que não era crédito direto ao consumidor, né? Você tinha que... acho que uma resolução do Banco Central, não tô me recordando, mas existia uma obrigação da instituição que estava pedindo, que estava te fornecendo aquele crédito, de te pedir uma autorização, para dizer, olha só, você me autoriza a consultar o seu nome nessa base de dados aqui? Isso sempre foi comum nesses anos, dos anos 90 para frente. Então existiam esses dois níveis. Existia um nível comum do mercado e existia um nível acima no mercado de instituição financeira. E aí era meio que interbancário mesmo. Esse serviço era um pré-Serasa dos bancos, digamos assim. Ele existe até hoje, mas ele é automático, ele é interligado. Então, assim, antigamente, você ia preencher o financiamento de alguma coisa, do nada tinha uma cláusulazinha lá embaixo, para você ticar, autorizo. Se você não autorizasse, a sua análise de crédito, o vendedor até te dizia, ela vai ser limitada ao que a gente está vendo aqui. Se você autorizar, a gente vai ver isso daqui. O que o vendedor que queria vender dizia? Olha só, se você estiver devendo para algum outro banco, você não marca aqui. Exatamente. Porque a gente vai saber. Se você tiver o banco ou financeira, né? Não marca aqui. Agora, se você tem um consumo bom, pagou bem, tem financiamento lá, mas está pagando em dia, até quitou antes, marca que vai ser muito bom. Como se fosse um consumidor positivo, cadastro positivo. Então, é sobre isso o consentimento. Consentimento é eu colocar para você as regras, eu dizer para você, olha só, eu vou fazer isso com os dados que você está me dando, posso fazer? E aí você me autoriza. A LGPD, a lei é sobre isso, essa lei de 2020 é sobre eu dizer a finalidade, eu vou usar para isso, e pedir o seu consentimento. Então, quando você vai para o mercado real, não existem dados vazados ali. Existe um processo de consentimento a partir de uma prévia concessão que você fez em algum lugar. Caberia na lei de LGPD, que é uma lei porca, né, suja, uma lei mal feita, né, um rascunho de lei, né? Caberia nessa lei uma lei incompleta, né? Vamos ser mais ter mais bom senso, né? Porque ela é uma lei que foi feita para adaptar uma lei europeia, é uma lei que ela diz, por exemplo, ela diz como empresas deveriam demonstrar e cuidar dos seus dados, mas ela não diz como a regulamentação disso vai ser feita, de qual forma, quais processos devem ser. Então, assim, é uma lei que deixa muita coisa aberta. Então, ela não é uma lei que, de fato, protege os dados. É uma lei que inaugura a proteção de dados, mas ela não vai lá no... Essa lei precisa ser melhorada, por isso que eu tenho essa bronca, mas esse é o ponto. As empresas, elas não têm essa definição específica de como tratar a origem dos dados e demonstrar, elas não são obrigadas. Então, é sobre concessão, em algum momento você concedeu esses dados, depois você vai inserir uma série de consentimentos, né? E aí a gente tem um problema, que é um problema geral de proteção de dados, que é, com o tempo, a sua relação com aquela empresa vai mudando. Antes você está para comprar um produto, depois você compra um produto, depois você vai pedir suporte sobre o produto, depois a empresa vai passar a entender se pode vender mais para você. Essas relações de transformação com o tempo, transformação de consumo e de relacionamento com o consumidor, elas vão demandando internamente da empresa que ela transforme o seu dado, que ela enriqueça o seu dado, que ela traga mais dados sobre você.
que ela entenda, olha, legal, a Tainá comprou esse produto aqui, então ela pode comprar mais esse. A Tainá agora mudou de endereço, atualizou o endereço dela, ela está indo para uma região com ticket médio maior, vamos oferecer um produto melhor. A empresa, ela tem como trabalhar esse dado, até para prevenção, por exemplo. Se você muda, você está em São Paulo, você comprou uma máquina de lavar e você mudou para o Acre. Dá um suporte técnico para uma garantia de 1 ano, 2 anos no Acre, na Amazônia, é muito mais custoso para uma empresa do que dar um suporte técnico Aqui em em São Paulo. Você vê em algum documento de concessão de dados, de uso de dados, dizendo, olha, podemos usar os seus dados de endereço atualizados para otimizar, provisionar, entender os nossos custos logísticos de suporte? Você não vê. Não. Você não vê. Não vê mesmo. Então, assim, por quê? A empresa não mapeou isso. Sabe por quê? Porque a LGPD não versou dizendo, olha, ao longo de toda a sua relação comercial com o consumidor, toda a transformação de relação, toda a adaptação de dados tem que ser revalidada à finalidade, né? Se diz de forma muito genérica sobre a manutenção da concessão dos dados, né? A manutenção da concessão para finalidade. Então, assim, é uma lei que precisa ser melhorada. Sabe como que a LGPD vai ser melhorada? Se as pessoas começarem a perguntar o como. Como isso é? Aí vão ver que muita coisa não tem cabimento. E vão começar a fazer aditivos, emendas, melhorias nessa lei. E vai determinar para o empresariado o como. O problema da LGPD é isso. Ele veio como uma lei europeia. Ele coloca um problema no colo para o empresariado brasileiro resolver, não diz como, o empresariado não sabe resolver, não resolve, contrata um advogado que escreve um monte de documento, com todo o meu respeito aos advogados, que eles pelo menos fazem o trabalho deles, que é fazer um monte de documento, posicionam estrategicamente os clientes e dizem, ok, você tem documentos, você está legal. E aí quando o processo de regulamentação, os processos judiciais pelos processos mal feitos começam a chegar, ou seja, quando eu tenho vendedores abusivos na minha empresa que começam a usar esses dados para ligar, para procurar pessoas, quando eu tenho pessoas criminosas dentro da empresa que começam a vender esses dados, começam a aplicar golpes junto com quadrilhas, por exemplo, a partir desses dados que estão lá dentro, os processos começam a chegar e vão lá para a justiça. A justiça vai olhar a lei e vai falar o quê? Está condenado. Está condenado por quê? Porque não seguiu a LGPD, tá bom, mas onde na LGPD estava dizendo que eu tenho que ter isso? Você tem que ter uma base mais estruturada, senão fica muito aberto. O como? Porque a LGPD foi criada para atender uma lei europeia que dizia em algum momento, dizendo, olha, as empresas europeias que estão debaixo dessa lei de DPR só podem negociar com empresas que têm uma lei correlata. E aí essa lei correlata, ela recai sobre todo o empresariado do Brasil. Todo empresariado, inclusive, que não negocia com a Europa. Então, o cara ele nunca vai vender para a Europa. Uma empresa de serviços que vende, uma empresa uma empresa de estética. Nunca vai vender para a Europa. É local, para região. Mas recai sobre ela a LGPD. Eu vou dizer assim, não é uma empresa de bairro não, tá? Eu vou dizer assim, uma das maiores empresas que fazem depilação a laser no Brasil. Tem que fazer um tratamento específico dos dados para entender o seu mercado potencial. Como ela vai fazer isso? Ela estava no impasse. Uma dessas empresas, são poucas no mercado. Como é que a gente vai fazer? A LGPD não está dizendo o quanto que eu posso processar, o quanto que eu posso enriquecer, de qual forma, que tipo de notificação eu preciso fazer sobre o consentimento dessa transformação de dados. E aí? Vamos fazer? Na dúvida? Não vamos fazer. Então, todo projeto que a empresa tinha de milhões para expandir o mercado e entender se é um plano de recomendação de serviço que aquela pessoa, aquela mulher que fez uma depilação, aquele cara que poderia recomendar um amigo para ganhar um desconto, não andou. A empresa deixou de crescer, de expandir o mercado, de ser agressiva no mercado, porque ficou com medo de uma lei que era obscura. Óbvio, e aí abre um problema maior, né? Se no mercado tem uma visão mais agressiva, empreendedora, de pessoas que dizem, olha, a lei não diz nada, é uma oportunidade, vamos aproveitar essa brecha da lei e vamos fazer aqui até virem multar a gente. Aí a gente abre essa margem para pessoas que, a gente tem dois lados. que esperam receber a multa. Então, assim, esse é o problema da LGPD, que não é um problema com a lei, é um problema com a maturidade do público brasileiro, feito por
plantadores de groselha que ficam o dia inteiro falando de riscos, o dia inteiro falando de leis, de normas, de documentos, de parágrafos, de regrinhas, né? E não olham para como as coisas são feitas, né? Porque não sabem, não entendem, não querem entender, porque elas acham que falar bonito, falar muito, cansa a mente das pessoas que estão ouvindo, e elas ali colocam tudo que elas sabem. São sofistas, né? São pessoas que falam muito para encher o vácuo do silêncio. Então é isso daí. E essas pessoas hoje estão maturando o mercado. Então a gente tem uma população infantil, um bebezinho, que está com medo de um mercado de empresários que querem vender melhor. Está com medo e vilonizam um mercado que quer vender melhor. Quando do outro lado tem profissionais que vão pro como e dizem, ok, a farmácia está pedindo seu CPF, quanto de desconto a farmácia está te dando? O quanto que essa farmácia está comprando em lote dos produtos que mais são comprados e declarados? Entende? Assim, é uma pergunta válida. Por que os mercados não estão fazendo isso? Por que o comércio todo de varejo está fazendo isso? Porque as pessoas estão vilonizando quem deveria ajudar elas, quem deveria servir elas, né? O mercado de varejo, ele é um mercado de freguês, é aquele mercado de quitanda, aquele mercado que... Sabe aquele empresário que tá no bairro dele e ele fala assim, eu vou comprar essa banana aqui porque a dona Maria, a dona Márcia, a dona gostam, vão comprar essa banana? A gente parou em algum momento para ficar demonizando o empresariado e achando que ele quer lavar a sua mente e te convencer a comprar uma banana que você nunca vai comer. Mas as pessoas esquecem que uma banana é uma banana. Te alimenta, tem vitamina, não é droga. Né? E aí a gente vai lá no extremo do mal, que é discutir se a indústria alimentícia está produzindo bons produtos. Mas é uma outra discussão. E é uma outra discussão que também está sendo acortinizada, já não é o nosso departamento aqui, pelo como também. Sim. Então, assim, onde nasce a cortina de fumaça? Quando você fala muito mais do problema e esquece o como. Em segurança, em privacidade de dados, em proteção de dados. Isso é muito criado por falsos profissionais. Profissionais que são, no fundo, são aflitos para fazer a transição de carreira, são aflitos por serem especialistas em algo, discursarem muito bem sobre algo, mas eles não estão tão preocupados com o fruto daquilo que eles falam, com o resultado. Porque eles acham que o resultado é falar, né? Não é fazer, não é entregar, não é impacto das pessoas. Você acha que ficar meia hora falando, demonizando uma farmácia vai proteger uma pessoa? Do quê que vai proteger ela? Porque ela precisa do remédio. Ela vai comprar naquela farmácia ou na outra farmácia. Entende? E é isso, é só sobre isso, né? Se cabe um adendo aqui, a gente sabe que existem vilões nesse mercado, e a gente não é ingênuo quanto a isso. Só que essa falta, esse combate do mau uso também passa pelo como. Não é para você demonizar, é para você entrar um nível abaixo dessa discussão superficial e falar um pouquinho melhor sobre como as coisas são feitas, né? Mas acho que a gente tem mais assunto, né? Então eu vou ficar aqui xingando esse pessoal até amanhã. E assim, enfim, perceberam que eu sou um pouquinho insatisfeito com eles, né? As coisas não estão indo bem. Não, a gente entende, até porque você trabalha com isso. Você vê isso todos os dias, o tempo todo. Então, você sabe onde precisa ter essas pontuações, né? Não é simplesmente de achismo. A pessoa passa mal comigo na sala. Uma pessoa, esse trovador de dados aí, ele passa mal na sala comigo quando eu tô junto. Não é porque eu sou o cara, não. É porque ele mesmo, uma pessoa dessa se enrola na própria fala dela, sozinha. Entendi. Você começa a perguntar melhor, ela sozinha. É complicado, né? E a gente entende, né, toda essa parte de confidencialidade, vazamento de dados. Você explicou muito bem. E a gente também vai falar sobre vazamento de dados, entre aspas, mas como chega no criminoso esse vazamento? Como eles conseguem fazer essas transferências, né, de dados pessoais tão rápido? A gente tem duas realidades. A gente tem a primeira realidade, que é de profissionais que trabalham
nas empresas grandes, e essas empresas elas têm um baixo nível de rastreabilidade do uso dos dados. Então, assim, se você se preocupa muito com como na empresa, como os dados são protegidos, você tem que ter um processo, fazendo engenharia reversa aqui dos não groselheiros, né? Como aquele profissional de proteção de dados deixa de ser um groselheiro e ele trabalha de verdade? Ele olha para a empresa e fala, como nós fazemos o que com dados? Como os dados são rastreados? O que é rastreabilidade? É o registro em logs, em arquivos, em sistemas, de tudo que acontece com aquele dado desde o momento que ele entra, demonstrando de onde ele veio, até por quem abre aquele dado, quem altera aquele dado, quem mexe, para que mexe, como mexe. Esse rastreio de uso de dados é muito importante numa empresa. Se você não tem essa rastreabilidade, acontece, por exemplo, o que a gente vê muito acontecendo hoje, que é, por exemplo, o golpe do SIM swap, que é quando eles pegam o seu número de telefone, numa tele, por exemplo, tiram o seu número de telefone do seu chip, que está no seu aparelho, e colocam em outro chip de outro aparelho. E aí quando ligam lá. Por que isso acontece muito? Porque nas teles o nível de rastreabilidade é muito baixo. E não que seja até muito baixo, mas ele não é algo levado tão a sério como deveria, no nível do que, por exemplo, se para abrir o cadastro do seu chip específico na sua empresa, você tivesse uma senha que só você, Tainá, tivesse, por exemplo, você criou a sua linha telefônica, dando um exemplo de como o profissional de dados deveria produzir na empresa dele, tá bom? Para você ser um profissional bom de dados, tá bom? Para você fazer o seu serviço direito. Dicas faça o serviço direito. Quando a pessoa cria a conta dela, criou o cadastro, ela vai criar uma senha. Essa senha ela vai ser anonimizada e ela vai ser criptografada. E só você, Tainá, vai saber essa senha, de modo que nem o dono do sistema, nem a empresa saiba qual é essa senha. Né? Vai se aplicar uma chave criptográfica ali e para todo procedimento que tem que ser feito com o seu cadastro naquela empresa de telefonia, você tem que digitar a senha pelo telefone ou na loja. Aí o que vai acontecer? Imagine que daqui a 1 mês, 2, você abriu a conta, colocou a senha, você tem que ser cobrada por aquela dívida. Você parou de pagar a sua conta. Está desempregada, não quis pagar. Para abrir o seu cadastro e fazer a cobrança, lá, imagina o seguinte, que acontece muito hoje, tá? Quem vai cobrar essa dívida é uma empresa terceirizada, uma empresa de cobrança de telemarketing. Só deveria cair o seu cadastro, Tainá.b. Só deveria cair essa tela assim, ó, o Joãozinho, cobrar agora a Tainá. Vai cair uma tela totalmente anonimizada, sem dado nenhum seu. A pessoa vai falar, dona Tainá, eu falo o nome da empresa tal, é sobre uma dívida que a senhora tem com essa empresa. Eu preciso abrir o cadastro da senhora porque eu não tenho autorização para abrir. Eu preciso daquela senha que a senhora criou quando a senhora criou o cadastro. Esse processo, ele é reversível e é fraudável, mas é um processo seguro. É o procedimento que deveria acontecer. Entendi. Entendeu? E aí, o que você tem? Aí você tem uma escolha. Você vai digitar essa senha, esse cadastro ou não. E aí, para digitar essa senha, esse cadastro, você precisa ter algumas validações. Você precisa dizer, tá bom, é sobre a empresa X, essa empresa TL e tal, que eu tenho uma dívida aqui, então me confirma algumas coisas para eu saber que de fato é vocês, para saber que não é alguém se passando por mim, que é uma empresa de golpe. Tá bom, dona Tainá, eu sei que o seu nome é Tainá.b, o resto eu não tenho mais informações, meu nome é tal pessoa, eu falo da empresa tal, o CNPJ tal, eu falo o nome da TL tal, aqui tem a data, por exemplo, que a gente sugere muito para essas empresas TL, aqui tem a data do contrato da senhora, o dia que a senhora fez a contratação, aqui tem o número específico do protocolo que a senhora usou para fazer a contratação lá, que a empresa tem que ter passado aquele protocolo. Note, esses dados, tá, eles não são sobre você. Exato. São sobre a sua contratação. Não são dados pessoais teus. Hoje, quando uma empresa liga para você, sabe o que ela faz? Os 3 últimos números do CPF são tal. Qual que é o seu nome completo? Data de nascimento. É ridículo. Então, assim,
a confirmação é assim, é sobre a sua contratação, o seu relacionamento com essa empresa. Entendi. Porque essa empresa tem. Ó, a senhora comprou no shopping tal, na loja tal, tá aqui o protocolo. Foi fulano que te atendeu. Foi o vendedor tal, na hora tal, o contrato tá aqui. Sabe o que vai acontecer? No máximo, se for uma fraude, olha só. Ô moça, eu não contratei isso não. Não comprei não. Tá bom, foi um engano. Então tudo bem, foi um engano. Essa atendente vai jogar para suspeita de fraude e vai investigar, porque você, Tainá, tá dizendo que não comprou isso. Mas você, Tainá, sabendo que esses dados são reais, você vai pegar lá o contrato. Pelo menos você vai lembrar, você vai lá nos seus documentos, porque chega o contrato por e-mail, vai ver lá o protocolo, a contratação, legal, são eles mesmos. E aí o que vai acontecer? Você vai lá, digita a sua senha pelo teclado, você vai abrir o cadastro. Quando você abre o cadastro, isso é rastreabilidade. Fica registrado que você, pela sua senha, abriu o cadastro para o operador tal. E aí, a partir de que abre o seu cadastro, o operador ele registra tudo que foi feito ali, o sistema também. Quando você desliga a ligação, você fecha o seu cadastro. Você, Tainá, quando você desliga a linha, fecha o seu cadastro. A pessoa não tem mais A acessibilidade. pessoa não tem mais acesso. Tudo que a pessoa fizer ali vai ser gravado, vai ser registrado. Se a pessoa fez um copia e cola ali com o mouse e o teclado, é registrado na máquina, isso é reportado. Se a pessoa printou a tela, também. Notificação. Se a pessoa anotou, a gente já pegou casos assim, que a pessoa anotava no papel aquilo. Tá gravado na tela ali. É monitorado com o operador falando. Então, é sobre isso. Para você ser um profissional de proteção de dados que trabalha, você tem que ter essas ideias, você tem que pensar nesses comos. E é muito básico. É muito básico. Se você é um profissional bom de proteção de dados, é sobre isso. O trabalho é sobre isso. Não é sobre documentinho. Não é sobre blá blá blázinho. Não é sobre ficar discutindo lei. É sobre processo, sobre gente, sobre pessoas. É sobre como as fraudes acontecem. Entende? E aí você dá essa rastreabilidade. Por quê? O que vai acontecer? Acontecendo eventualmente uma fraude no nome da TAI, a empresa de telefonia tem que dizer, olha só, nós aqui, durante todo o relacionamento com a Tainá, lá na loja nós coletamos esses dados, esse operador falou com ela, e ela digitou a senha para liberar, mandou a segunda via do boleto, fez um acordo. Esse outro operador aqui abriu o cadastro dela, também com a autorização dela. Aí, a gente tem um problema muito interessante nas empresas, que é uma outra preocupação que os profissionais deveriam ter, que é a separação dos dados pessoais dos dados operacionais, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD, deveria ser LGPDP, né? Mas vamos colocar só LGPD. Ela deveria deixar claro para o profissional de proteção de dados que existem vários tipos de dados, mas esse profissional ele é muitas vezes tão incompetente e tão raso no estudo dele, na prática dele, que ele faz o quê? Ele esquece que em torno de todos os dados pessoais existem outros dados, dados comerciais, dados operacionais, dados de estratégia, dados de mercado daquela pessoa que está ali. Então ele tem que saber separar o que é dado pessoal e falar, opa, deixa eu separar as finalidades disso daqui e eu vou proteger isso daqui. Todos os outros dados comerciais, o que essa pessoa comprou? Quanto que ela comprou? Como que ela comprou? Eu preciso usar, eu preciso ajudar. Então, essa é a pergunta. Você vai atender uma pessoa, você vai vender para a pessoa, você vai analisar o teu cenário, você vai analisar o seu público. Você precisa de fato dos dados pessoais dela? Você precisa mesmo. Não precisa, Thay. Eu não preciso saber o seu nome para saber... Vamos levantar o número de endividados da empresa, o número de inadimplentes. Eu não preciso saber o nome deles. Para quê? Eu preciso saber o número da inadimplência. Sim, para você conseguir minimizar esses problemas. Você só precisaria, eu vou colocar assim, 0,0001, 301% dos usos de empresa de dado pessoal tem finalidade definida, clara e aplicável. Ou seja, você só precisa de dados pessoais para uma coisa, para identificar, porque é para isso que os dados pessoais servem, só para identificar aquele ser humano como ele. É um processo de autenticação. Estou autenticando você. Ok? Só. No máximo,
eu vou separar ali um dado pessoal, talvez o seu endereço. Se eu precisar fazer alguma logística reversa, eu preciso recolher algum documento, eu preciso prestar algum suporte e tudo mais. É muito pouco. Todo o resto ele tem que ser separado. O profissional de proteção de dados, proteger dados significa fazer essa separação e dizer, olha só, significa só isso, tá bom? É você separar os dados pessoais e dizer, olha só vai usar dado pessoal para esses processos aqui, para todo o resto vocês não precisam. E aí você pega todos os outros tipos de dado e desenha e implementa na empresa. Não é ficar rastreando e dizendo o uso de dado pessoal para logística. Por exemplo, tem empresas que usam o CPF para tudo. Você liga numa empresa, me passa o teu CPF. Por que você precisa do CPF? Você não tem um código de cliente para anonimizar esse número? Para que você precisa tornar o CPF, que é o número fiscal usado pela Receita Federal para atender aquele cliente? Para quê? Se você só precisa identificar o cliente. Exato. O CPF deveria ser um processo de validação e dupla ainda, com CPF, com nome, com mais algum outro dado. Lá, depois que o atendimento abriu. Então, e as empresas tem número do contrato, tem número do cliente, só que elas não usam, porque o profissional de proteção de dados não está focado no que ele deveria focar. Agora com o nosso quadro, Decriptador de Dúvidas. Iago, algumas pessoas mandaram algumas perguntas aí para você e a gente vai bater essa bola, pode ser? Tá, tem café aqui, tá. Primeiro, chique o nome, Decriptador de Dúvidas. Vamos lá. Me lembrou, tipo, liquidificador de dúvidas. Juliana Lima perguntou, é possível recuperar uma conta após ser hackeada? Depende da conta e depende do sistema. Todas as contas são recuperáveis, desde que, só tem uma exceção que não, e tem acontecido muito. Quando os criminosos eles roubam a conta, eles cometem algum crime ou, sobretudo, uma violação dos direitos e termos de serviço do sistema. Então, imagina que uma conta do Facebook foi hackeada e o criminoso ele aplicou um golpe. Se ele aplicou um golpe, nem tanto, mas se ele postou algum conteúdo altamente agressivo, a arma, algum tipo de conteúdo indevido, o algoritmo do Facebook, das redes sociais, eles são altamente calibrados para detectar isso muito rápido. Ainda mais cenas de violência, processos de violência muito grandes, tortura, essas coisas, essas palavras-chave que se a gente fala, até o algoritmo do YouTube entende que é algo a ser procurado. Então existem algoritmos hoje que rastreiam essas coisas muito ruins que são feitas com as contas, inclusive hackeadas, e bloqueiam essas contas e não devolvem nunca mais. Então, quais são os perfis que não são recuperáveis, hackeados? Contas em que os criminosos estão fazendo algum tipo de ação indevida. Por isso que é muito importante, assim que a pessoa perceber que está hackeada, que a conta dela, o perfil dela foi hackeado, ela notifique imediatamente o sistema, o Facebook, a Meta, o LinkedIn, o Twitter e aí por diante. A gente sabe, né? Você sabe, nós sabemos que é muito difícil de pedir ajuda para esse pessoal. Só que você precisa confiar no sistema deles. Afinal de contas, você é um consumidor deles. Eles são parceiros teus. Eles não querem que o seu perfil seja hackeado. Então, quanto antes você notificar, mais fácil deles identificarem que toda atividade depois daquele momento específico que você colocou a notificação, né? Deixando muito claro, vá procurar suporte nas redes sociais com um boletim de ocorrência feito. Não precisa fazer a ata notarial, se você não tiver condições, mas pelo menos o boletim de ocorrência. Aí a chance de você recuperar aquilo que foi hackeado é muito maior. Legal, essa parte eu não sabia. Uhum. Muito bom. Certo. Matheus Costa perguntou, como os hackers contornam a autenticação em 2 etapas? Olha, a autenticação de 2 fatores, ela é composta por uma etapa dupla de verificação, senha mais algum outro código, alguma outra senha, alguma autorização.
A maioria dos casos hoje, é fato, eles visam autenticar a pessoa depois do que acontece na autenticação de 2 fatores, que é o que a gente chama de ataque de man in the middle, né? O homem no meio do caminho, né? O homem no meio. Que é o quê? Entre o momento em que a vítima digita o código de autenticação de 2 fatores e o sistema forneceu a tela de painel logo após a timeline, logo após o login, gera-se um token de autenticação para a tela. Dependendo do token, dependendo do site, se você, assim como, por exemplo, básico, né, um exemplo visual disso, se você logou numa rede social, no e-mail, por exemplo, você fez login e aí você fecha a aba ou a janela. Se você abrir a aba de novo ou abrir numa segunda aba o mesmo site, você já vai cair autenticado. Sim. O criminoso que barra autenticação multifator, ele segue esse mesmo processo, esse mesmo mecanismo de reautenticação sem precisar passar por um processo de login. Então ele faz uma validação do token. O que ele faz? Ele pergunta, o sistema do site pergunta, olha, esse navegador aqui, os cookies aqui, tem uma sessão válida por esse token de autenticação? Sim ou não? Se sim, ele joga a pessoa autenticada e tá certo, ele não vai relogar. A maioria dos sites de login expiram esse token pós-autenticação multifator depois de alguns momentos, minutos, horas, segundos, e reautenticam esse token, geram um token novo, revalidam e reautenticam de tempos em tempos também. Isso deveria acontecer, entendeu? Nem todos fazem, mas a maioria faz hoje em dia. Então significa que você está num site específico e você está navegando no seu perfil pelo navegador do Facebook. E aí você trocou do Facebook ou do LinkedIn, tanto faz a rede, ou do site, ou até da loja virtual, o site específico. Trocou de uma página para outra, autenticada. Ele vai expirar aquele token e ele vai regerar um token novo, com base naquele token anterior. Você entende? Expirou, ele não vai te deslogar pra você ficar autenticando, não. Com base no anterior, ele vai pegar esse daqui e vai dizer, olha, vai lá no servidor e gera um token novo, com base em alguns parâmetros. Então, esse processo de reautenticação, se de alguma forma ele for capturado por um man in the middle, né, alguém no meio do caminho, você não precisa da senha, você não precisa do multifator. Por isso que é muito importante onde isso é capturado, nas camadas de troca de informação client-server, usuário-servidor. Então, como que eu capturo isso? Ou eu invado a rede da pessoa, eu capturo os dados que estão passando ali, aí tem as suas variáveis, se o protocolo está encriptado, se é um protocolo TLS, se a rede está encriptada e tudo mais. Então, daria para capturar isso dentro das suas variáveis sempre, sem ser leviano, né? Tem variáveis também. A rede do cara, se tiver encriptado, ele vai capturar um monte de dado encriptado. Então a rede tem que estar insegura com o protocolo, né, não encriptado. A conexão tem que ser um TLS 1.0, não 1.1, 1.2, 1.3. Então, dependendo das suas variáveis, você captura esse token pós-multifator pela rede que a pessoa está. Por isso que você deveria usar VPN, ou em caso uma rede segura, com protocolos seguros, para que isso não seja capturado. Dá para capturar também no processo de negociação do navegador com o servidor, que é o que a gente chama de handshake. Então, o seu navegador vai passar esse token para o servidor de novo para revalidar. E vai ter uma conversa, eles ficam se conversando. No meio do caminho, uma extensão falsa que está lá instalada. Hoje os navegadores, quando você instala uma extensão, eles tendem a esconder aquela extensão lá. Eles notificam você, eles não têm nada. Ele tá lá, salva lá, né? Extensões de navegador são as grandes pragas atualmente. Então, deveria se ter um antivírus que tenha uma extensão de antivírus no navegador para analisar outras extensões. Eu tenho. Né? E aí, você captura isso depois do multifator. Então, note que não consiste em quebrar o algoritmo de multifator, não consiste em copiar a senha, não consiste em filmar a tela da pessoa. Entendi. Entendeu? As pessoas têm uma visão mística, né? Você acha que tem alguém filmando a sua tela, né? Aí quando a pessoa digita multifator lá, vou ver aquele código e vou copiar. Tem que ser uma pessoa muito...
importante, né? Pra tentar. Não só isso, aqui assim, não se filma a tela de uma pessoa. É muito difícil isso funcionar. Você tem que ter um computador que tenha streaming e uma capacidade computacional boa. Já compartilhou a sua tela durante uma call? Você tem que essa tela vai abrir algumas portas específicas. Essa é possível, mas esse serviço é um serviço ativo. Tem que estar funcionando, extremando. Dificilmente o usuário não percebe que deixa muito lenta a conexão, esquenta o computador, demanda muita internet, demanda muita coisa, entendeu? Filmar tela imagina armazenar esse vídeo. Imagina o seguinte, eu sou um hacker. Certo. Olha pra você ver como é que as pessoas são místicas. Esse vídeo que a gente tá gravando aqui tem 11 gigas. Alta definição, tal. Mas vamos encurtar para 1 giga para um vídeo baixo, de baixa definição. Não que eu entenda de vídeo, mas entendo de compactação de pacote. Dá para encriptar ele para ficar numa resolução IP4 para ficar com 1 giga. Até 750 megas dá. Para não perder qualidade de resolução para MP4 em Full HD. Isso para uma hora, 2 horas de vídeo. Imagina eu filmar 12 horas e armazenar isso por um dia, a pessoa trabalhando. Sim. Eu tô falando de pelo menos ali 20 gigas, 18 gigas por dia. Imagina fazer isso em uma semana, um mês. Agora imagina extremar isso, fazer um streaming disso, reproduzir, gravar, porque assim, eu preciso filmar 18 horas para capturar 10 segundos de você logando num lugar. É idiotice, é meio que místico. Entendi. Entendeu? É uma coisa que os filmes criaram nas pessoas e elas acham que faz sentido, entendeu? A mesma coisa para filmar a pessoa, né? Gravar alguém. É possível ativar uma câmera, não sei se tem pergunta, ativar a câmera do seu celular, do seu computador remotamente para fazer o streaming daquilo e ver o que está acontecendo ali, mas do lado do servidor do criminoso, ele precisa ter toda uma logística preparada e custa muito dinheiro. Então essa operação custa. Dá para fazer, mas custa grana. Se você for uma pessoa do perfil médio do brasileiro, não for uma pessoa que tenha variáveis políticas, não for uma pessoa que tenha... Dificilmente isso vai acontecer com você. E se acontecer, ou é por engano, te confundiram com alguém muito importante, ou de fato você tá fazendo algo muito importante. Você é uma pessoa chave, você isolado não é importante politicamente, no contexto maior, mas você pertencendo a uma empresa, a um grupo específico, talvez, entendeu? Entendi. Mas pagar essa operação, alguém tem que pagar. O criminoso, ele não faz investimento. O crime não... Só existe um tipo de crime que faz investimento, e é um crime muito específico, físico. O criminoso, ele quer receber antes... inclusive de ter que se esforçar. Esse é o criminoso digital. Ele não vai construir uma estrutura de TI computacional para depois, talvez, um dia ele filmar você em alguma coisa e talvez ele ganhe. Custa muito caro, entendeu? Esse mesmo profissional, esse mesmo criminoso, muitas vezes ele está no mercado. E que um mercado que paga muito bem. Muitas vezes o criminoso lá do outro lado, ele é um analista de software, ele é um engenheiro de software, ele é um professor universitário com mestrado, não acusando aqui as profissões, mas assim, quem é o criminoso digital? Não é uma pessoa, dificilmente é uma pessoa que não está trabalhando no mercado. E se não estiver trabalhando, talvez seja por uma outra questão, né? Uma instabilidade emocional, alguma outra coisa. Vai entender, né? Julgar as pessoas também é difícil, mas não é por falta de capacidade técnica. Entendi. Entendeu? Então essa pessoa, ela fala assim, o mercado tá me pagando 15, 20 mil, 30 mil por mês. Eu vou perder tempo aqui hackeando uma pessoa que eu posso roubar 2 mil reais da conta dela pra quê? Gravar o vídeo dela, entendeu? Entendi. Isabela Santos perguntou: os antivírus são suficientes para proteger contra hackers? Não. Os antivírus, eles estão com dias contados. O antivírus é uma realidade que ele pressupõe que o malware, que o vírus, ele é algo que ele engana o sistema.
operacional, ele engana a aplicação. O vírus hoje, ele não trabalha dessa forma. Antigamente você tinha um sistema operacional, uma aplicação, um aplicativo até os anos 2010, 2009. Você tinha um sistema e esse sistema, para ele funcionar, ele ia lá no seu sistema operacional e pedia todas as autorizações de tudo, gerava um monte de certificado e autorização e definia o escopo de uso. Tudo que o antivírus tinha que fazer é entender aquele escopo de uso de tudo que foi solicitado de permissão, e se algo variar daquilo, é um comportamento anômalo. Então o aplicativo ele pediu para usar sua câmera para tirar uma foto sua quando você autorizar. O antivírus mapeia isso. Se do nada a sua câmera for ligada por aquele aplicativo sem que você tenha ligado a câmera, ele entende essa atividade como atividade indevida. Isso os melhores antivírus, tá? Não tô falando nem os mais burros, que são por regra, não por comportamento, né? Tem 2 tipos de antivírus. Com o tempo, faz mais sentido, tem feito mais sentido para os criminosos criarem malwares que enganam o usuário e que pedem a consentimento do usuário mediante uma vantagem, ou seja, como que isso chega até você? Eu vou produzir um aplicativo que ele aplica filtros no seu celular, no seu computador. Vou produzir um aplicativo sem preconceitos, tá? Que ele gera legenda automática para vídeo. É um aplicativo que a inteligência artificial ele transforma você com uma fonte, com um rosto que nem é o bonequinho da Disney, da Disney, da Pixar, sem dizer marca, mas ele transforma o seu rosto. Aquele mesmo aplicativo, ele te entrega aquela função. Você usa o aplicativo muito bem, você está satisfeito, você está maravilhoso. Só que enquanto ele está fazendo aquilo, ele também está fazendo outras coisas no sistema. Ele está espionando a sua localização, para agir, para te mandar notificação, ele pode te mandar algum phishing, ele pode ler o armazenamento do teu celular para procurar escanear prints que você tirou com senhas, entendeu? Planilhas que você tirou, mensagens, ele pode ler as suas mensagens, dependendo da permissão do aplicativo. Então faz muito mais sentido hoje entregar um programa que não estraga o sistema, que não se comporta de forma anômala. Ele se comporta bonitinho, só que a partir disso ele te espiona e pega suas informações, entendeu? Então, por conta de não estar mais se atacando o sistema, mas o usuário do sistema, e o usuário do sistema é enganado até o ponto do usuário falar assim, pode instalar esse programa porque eu quero, antivírus, eu mando em você, então vai lá e instala. O antivírus está morrendo. Então, não, o antivírus não protege uma pessoa. É o primeiro passo, você precisa ter. Mas, enquanto isso, as empresas de segurança, de antivírus, estão produzindo o que a gente chama de EDR, XDR, o XAML, né? São ferramentas que pressupõem que o usuário vai se colocar em risco já. E aí ajuda, aconselha, diz, olha, essa atividade que você está fazendo, esse aplicativo que provavelmente você está instalando, pode te colocar em risco. Eu vou bloquear mesmo assim, tá bom? E aí te explica por quê. Estão evoluindo essas tecnologias. Essas tecnologias que estão evoluindo são seguras hoje? Não. Não porque... Se lá no final da conta você está autorizando o aplicativo, você quer que aquele aplicativo faça isso. Afinal de contas, o problema está com você. Sim. Né? Você está trazendo o inimigo para dentro de casa. Então, assim, antivírus nenhum vai resolver. Porque o antivírus, por ser um antivírus, ele vai se restringir ao sistema. Entendeu? Entendi. E o usuário ele tende a tratar a doença desse vírus como saúde. Entendeu? Como normal. Então o antivírus ele se invalida a partir daí, entendeu? Se tiver um usuário dizendo, não, eu quero esse comportamento porque eu quero e acabou. Tem acontecido muito. Eu instalo um celular que aplica filtro no meu rosto para uma foto e esse celular está esquentando demais. E a câmera está sendo executada o tempo todo. Não é só quando o aplicativo está aberto. Estou lá, a câmera está sendo executada no aplicativo o tempo todo. Você fala, como assim? O aplicativo está te filmando, tá extremando você, tá copiando alguma coisa, tá copiando, tá lendo a tela. Você vai lá nas permissões, por que o aplicativo pode ler a sua tela? Aí ele fala, não, porque é para escanear a sua foto. Mas peraí, ele lê a sua tela, não lê a sua foto. Tudo que tá na sua tela, ele tá lendo, ele tá reproduzindo a sua tela. Então, assim, depende do aplicativo, mas esse é o ponto. Por isso que as pessoas precisam pesquisar e se preocupar com a segurança do aplicativo. De todos os aplicativos, de todos. Não só aqueles que são estranhos e novos, mas os que já existem e estão aí.
A gente tem uma rede social específica que a gente sabe que ela espiona os seus usuários. Por quê? Que é óbvio. Toda rede social deveria espionar os seus usuários. Comportamento. Para entender como melhor servir aquele conteúdo. Agora, essa palavra é muito pesada. Essa frase é muito pesada de se dizer. Só que até que ponto que deveria ir ou não ir? Até o ponto da privacidade. O limite da espionagem é a privacidade e vice-versa. Então, existem duas barreiras, a privacidade e a espionagem. Onde existe privacidade? Né? Privacidade é a cortina na sua mão. Então, você tem uma casa, você está dentro da casa, sua casa tem uma janela e a sua janela tem uma cortina. Se você está com a mão na cortina, você tem privacidade. Você escolhe quando você abre a cortina e quando você fecha. Você tem privacidade. Se você não tem privacidade, se você não tem a cortina na sua mão, você tem espionagem, que é o quê? A cortina está na mão de quem está de fora da casa. E a pessoa escolhe quando abre e quando fecha a cortina. Aquilo é espionagem. Quando o aplicativo de rede social, de Facebook, de vídeo, qualquer aplicativo, qualquer sistema determina e não deixa no seu controle o que de você ele vai ver. Mas assim, não é tão simples essa conversa. Mas só para terminar, aí é uma espionagem. Mas assim, por que não é tão simples? Porque os aplicativos e os sistemas hoje, as pessoas são tão burras e estúpidas nesse assunto que elas não entendem que tem funcionalidades do aplicativo que não precisam funcionar versus a privacidade. Então, as redes sociais, os sistemas hoje como um todo, eles esticam as autorizações que a pessoa tem que conceder de permissão, e eles dão a entender que se a pessoa não autorizar, libera a câmera, a localização, todas aquelas permissões, o aplicativo não vai funcionar. Então as pessoas, para elas não entenderem isso, para elas serem ignorantes no assunto do que é privacidade, o que é espionagem, a gente não entende que são duas variáveis extremas, elas não entendem que se você não conseguir usar o aplicativo de uma forma em que as informações que são coletadas de você não sejam ligadas e desligadas, ligáveis ou desligáveis, você não tem controle da sua privacidade. Então sim, aquilo é uma espionagem. Se o aplicativo determina quando a sua câmera tem que ser ligada e não você, sim, isso é espionagem. Se o aplicativo escolhe não você quando vai ativar a sua localização, isso é espionagem. Lembre, a cortina está na mão do sistema. Por que o aplicativo de meia em meia hora precisa medir a sua localização? Não precisa. Exatamente. A sua localização. Você tem que ir lá e ativar. Eu quero que veja uma localização agora, porque agora eu vou usar um mapa para pedir algum serviço, para saber o que eu tenho na região, para saber quantos amigos eu tenho nessa região. Agora, eu vou lá e ativo. Não é automático. Quando é automático, o que você fez? Você deu uma cortina automática para quem está te espionando abrir quando quer, com a desculpa de que está te fornecendo um serviço. Então, essa conversa é aquela mesma conversa que a gente falou de dados. Existem as pessoas que falam sobre privacidade e falam groselha e falam um monte de besteira de privacidade, só falam. Chovem um absurdo de conversa de privacidade. E existem pessoas que não falam nada de privacidade porque não querem explicar isso. Sim. Essas pessoas são as pessoas que determinam o que é privacidade. Essas pessoas não falam sobre como a privacidade funciona, entendeu? Elas não falam que a concessão temporária deveria implicar na intenção do usuário, do dono daquilo que está sendo exposto na privacidade, autorizar. E só durante a permissão. Entende? Não de forma automática, não de forma temporária, não durante um processo de cron, que de tempos em tempos eu vou lá monitorar. Não. Então, como essa conversa não é tão clara e não é debatida, as pessoas caem no outro limbo, que é: eu sei tanto de privacidade, me preocupo tanto, que eu só falo de privacidade e não falo de como ela é feita. Entendeu? Então é isso, é uma conversa que, assim, é uma conversa sem fim? Não, ela tem limite, tá aqui. De um lado tá a privacidade, de outro lado tá a espionagem. Como que eu separo isso? Um antivírus não resolve, entendeu? Na verdade, ninguém resolve. Assim como todo mundo tem o direito de se expor,
Você tem o direito de andar pelado na rua. Não sei se tem. Acho que é crime, né? Andar pelado. É crime. Você tem direito... Gente, não faça isso. Na rua não. Acho que é atentado ao pudor o nome do crime. Mas em casa. Sim. Quer ficar pelado em casa? Fica. Sabe onde é que estão as janelas? Sabe onde é que estão os vizinhos? Fica. Você tá na sua casa. Acho que aí não é público mais. Você tem esse direito. Você tem o direito de se fechar. O corpo é teu. A exposição é sua. As pessoas têm esse direito. A privacidade é sobre o controle de como mostrar e onde mostrar, de qual forma mostrar. E esse controle não é ter um botãozinho no perfil ou na postagem para determinar se é público ou se é restrito, se é... Não é só isso. É sobre o quanto que o sistema, não é só sobre as pessoas, é o quanto que o sistema do aplicativo sabe e monitora sobre você. Privacidade é sobre isso também. Entendeu? Não é sobre... Se a sua mãe, ou se o seu amigo, ou se tal colega vai ver mais ou menos de você só. É sobre se o dono daquele sistema pode saber a sua localização toda hora. Não, e tem uns aplicativos que pedem umas coisas bizarras, né? Aplicativo de jogo. Pode... Permitido liberação de áudio. Pra quê? E é esse o ponto, viu? O ponto não é sobre ter 50 funções no aplicativo estúpidas que o aplicativo nunca vai usar e você nunca sabe. É sobre assim, você já tentou desmarcar tudo que o aplicativo está pedindo e tentar usar o aplicativo? Se o aplicativo não funcionar pedindo aquilo tudo, você tem um problema de privacidade. E eu quero ver que aplicativo que não vai funcionar. Que vai funcionar, quase nenhum. Exato. Pega o Facebook, vai lá em permissões e desmarca tudo aquilo. Tá. Tenta abrir. Eu já tentei, já. Entendeu? Então, assim, somos espionados? A cortina tá na sua mão ou tá na mão do sistema? Tá na mão do sistema. Então, de fato, você é. Agora, se você dorme com isso, parabéns, né? É mesmo aquela mesma conversa. Vamos todos morrer. Você vai dormir sabendo que você vai morrer um dia? Vai. Então, assim, são níveis, né, de conversa. Você não dá pra dramatizar. Sim. Tá bom? O Facebook sabe a sua localização, e daí? Entendeu? E daí? É o fim do mundo isso? Até que ponto? Mas a questão é, por isso que não deveria ser uma conversa tão pesada. O Facebook sabe a sua localização, legal. O governo também sabe, sua mãe também sabe, sua ex, sua esposa, seu ex, seu chefe, todo mundo sabe onde é que você tá. É o fim do mundo isso? Não. Só que não se iluda achando que você tem privacidade, achando que você tá... Não tá. Não tem, exato. Não transforma isso no fim do mundo também, né?